Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula sobre sais minerais e vitaminas. E nessa aula de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre o funcionamento do nosso intestino grosso. Primeiro, a função do intestino grosso nada mais é do que fazer a reabsorção de água. Porque o bolo fecal, quando vai passando pelo nosso intestino delgado, ele vai absorvendo os diversos nutrientes, mas ele não absorve a água em si. Então, ao chegar no intestino grosso, nós temos um resto, né, ali do que a gente comeu, mas que está ainda numa forma muito aguada. E isso é ruim, porque, poxa, nós somos organismos terrestres que somos feitos de água, né? Então, a água não é uma coisa que nós podemos dar ao luxo de ficar jogando fora assim em qualquer hora, né? Então, a ideia do intestino grosso é fazer essa reabsorção de água para que nós tenhamos, né, as fezes mais secas ao serem eliminadas. Tudo bem? Bom, só que temos um probleminha. Água só passa do intestino para dentro das nossas células por osmose. Nós não temos um transporte ativo para a água nessas células. Então, como que nós vamos conseguir puxar a água do intestino e absorvê-la realmente nas nossas células, né? Então vamos ver isso aqui, ó, nessa situação. Então vejam, o intestino grosso está aqui, né? Temos aqui o bolo fecal, tá bom? Aqui está aquele milho que você comeu ontem, né? Aí, gente, como é que eu vou conseguir então absorver essa água, né? Primeiro, não é só a água que tem ali. Nós temos ali uma alta concentração de sais. Então, sais minerais que foram, né, ingeridos, né, junto, eles vêm aqui também, né, com o bolo fecal, tá bom? Então, nós temos as duas coisas. Nós temos os sais e nós temos a água, além, né, do resto de todas as coisas que não foram absorvidas antes, né? Bom, aí o que acontece? A água a gente não consegue absorver diretamente. Então, o que a gente faz primeiro? Nós absorvemos os sais por transporte ativo. Então, aqui nós vamos ter transporte ativo dos sais, tá? Então, eles aqui, ó, vão passar para dentro das nossas células da parede do intestino por transporte ativo, certo? Então, aqui estão, né, os sais. E isso vai fazer com que a concentração deles na parede do nosso intestino aumente. Então a concentração de sais na parede fica elevada. Em contrapartida, a concentração de sais que está aqui no lume do intestino diminui, né? E aí agora nós temos um gradiente de concentração. Nós temos uma alta concentração na parede, uma baixa concentração no lume. Pessoal, como é que funciona a osmose? A água, ela passa para onde você tem uma maior concentração de soluto, porque a ideia é diluir esse soluto, né? Então, gente, é muito fácil, só você lembrar que a água e o sal é tipo a vaca e o boi. De a vaca vai e o boi não vai atrás, é a mesma coisa. Onde o sal está indo, a água vai atrás. Tá? Então, a água vai seguir aonde tem alta concentração de sais, simplesmente por osmose, para que haja um equilíbrio. O objetivo da osmose é tentar equilibrar os dois lados, né? Diluir aonde tem muito sal, né? Então, quando a gente cria essa alta concentração de sais por transporte ativo, nós consequentemente fazemos com que a água entre para a parede do nosso intestino. E o processo é osmose mesmo. Beleza? Então é assim que funciona o nosso intestino numa situação normal, né? Isso aqui explica muita coisa. Por exemplo, por que beber uma água ultra pura, água destilada, tá, uma água que tenha, né, um grau de pureza maior, não é saudável pra gente? Quando você bebe água muito pura, ela chega aqui, ela não tem sais. E aí? Se não tem sais, eu não consigo ter transporte ativo, eu não consigo ter absorção, entende? E aí ela acaba passando reto, né? Então uma água muito pura, ela não é absorvida. Se eu tenho uma água que ela é muito salgada, por exemplo, eu estou perdido no mar, bebi água do mar, né? Então nessa situação, a concentração de sais dentro do intestino é muito alta. E aí eu não consigo superá-la. Você não vai ser capaz de transporte ativo aqui
fazer a concentração de sais ficar maior do que a que está chegando no intestino. E as próprias proteínas que fazem esse transporte ativo, elas acabam sendo bloqueadas pela alta concentração de sal. É uma espécie de mecanismo de defesa, tá? que o nosso corpo tem. E aí, com isso, você acaba ficando com muito sal no intestino e pouco aqui fora. E aí, ao invés de absorver essa água do mar que você bebeu, você vai jogar mais água fora para diluir esse sal que chegou aqui no seu intestino. Então, beber água do mar te desidrata. O excesso de sal que está lá vai fazer com que você perca mais água do que aquela que você está ingerindo, certinho? E é por isso que não se deve beber água do mar, né? Mesmo numa situação dessa, né? De sede extrema, enfim, não se deve, porque ela vai te desidratar mais, beleza? Então, é assim que o nosso intestino funciona numa situação normal. Bom, agora pensa o seguinte, né? Eu em casa cansado, né, e tal. Aí você na preguiça de fazer alguma coisa, foi lá na esquina, aí tinha aquele dogão lá, né? Um cachorro quente, meio duvidoso, né? Aquela linguiça assim tava meio esquisita. Aí você pensa, o que não mata engorda, né? Pois é, né, gente? Grande erro, né? Porque não é assim que funciona a coisa, né? Às vezes o que não mata te dá uma bela de uma diarreia e você vai emagrecer, né? Passar 5, 6 dias com a diarreia pesada, né? Então, nessa situação, onde você comeu alguma coisa contaminada, tá? Ou então você teve algum problema imunológico, tá? E o seu intestino desregulou, você pode ter um quadro, né, de infecção intestinal, certo? Ó, essas aqui são bactériazinhas, ó, que estão infectando ali, né? Certo? Bactérias patogênicas, né? Então geraram realmente um problema. Gente, se eu tenho uma infecção no meu braço aqui, qual é a primeira coisa, assim, tipo, machuquei e vai infeccionar. A primeira coisa que você faz, lava. Depois que lavou, você pode, né, realmente fazer o tratamento, passar o remédio, enfim, né? Então você faz o curativo depois, mas primeiro você lava. O nosso intestino é a mesma ideia, tá cheio de bactéria, tá começando a lesionar, então vai dar problema. O que você tem que fazer? Lavar. Uai, mas para lavar precisa de água, não é? E é aí que entra esse mecanismo para a gente conseguir controlar uma infecção intestinal, certinho? Então nós temos um mecanismo no nosso intestino que permite que seja feita uma lavagem do nosso intestino. Uma lavagem natural, tá, gente? Eu não estou falando de enema, não. Estou falando de uma lavagem natural mesmo, né? O nosso próprio intestino promove um jeito ali de você conseguir eliminar esse excesso de bactérias e os contaminantes que possam estar irritando e causando, né, o seu problema intestinal, beleza? Como é que funciona isso? Ficou desse jeito aqui, né? Irritou, um dos mecanismos de resposta a esse quadro, né, que faz parte do quadro inflamatório, né, que é causado, é a abertura de canais de sódio e potássio. Quando você abre esses canais, os sais que estão na parede do intestino normalmente estão numa concentração maior, né, do que a que está aqui no lúmen do intestino. E aí, ao abrir esses canais, esses sais eles são transportados de forma passiva para o lúmen do intestino. Certo? Vocês estão vendo que é exatamente o oposto do que acontece numa situação normal, né? Situação normal, nós temos a absorção dos sais por transporte ativo. Aqui nós temos uma retirada dos sais da parede do intestino e jogando no próprio intestino, né, por transporte passivo. Tudo bem? Então, você vai ativar esse processo. Como eu disse, é um processo que vem associado à resposta inflamatória mesmo, tá? É um mecanismo de defesa do nosso intestino. Nós chamamos isso de descarga eletrolítica. Vou escrever aqui para vocês. Então, isso daqui é uma descarga eletrolítica. Muito bem. Aqui, pessoal, estou jogando um monte de sal agora dentro aqui do intestino. Então, o que vai acontecer com esse bolo fecal, com essas fezes que estão aqui? Vão ficar com uma alta concentração de sais, né? Que eu estou jogando sais lá. Se os sais estão indo para lá e lá está ficando com muito sal, o que vai acontecer com a água? A água que está aqui na parede, ó, então a água das suas células mesmo, intestinal ali, ela vai ser jogada para o lúmen intestinal. Então, além de você não absorver a água que está chegando aqui, né, no intestino, você ainda joga mais água
para fazer esse diluimento aqui. E também é por osmose, né, meninos? Vou pôr aqui em cima, tá? Osmose, certo? E aí você acaba jogando mais água, tá? Aqui, junto das suas fezes. Gente, tá jogando água nas fezes? Diarreia, né? Você tem realmente essa eliminação num grande volume, né, ali. E que um dos grandes problemas, e é o que é o mais perigoso em relação às diarreias, é que causa desidratação, né? É um processo importante, é um mecanismo de defesa, você está eliminando ali as bactérias, mas você tem que cuidar e se hidratar e tomar soro, né? Então fazer esse acompanhamento para que você mantenha a hidratação, porque senão você pode acabar tendo um problema mais grave, que é a desidratação, certinho? Então é por isso que aqui o consumo de soro é realmente indicado. Você consegue repor não apenas a água, mas os sais, né, que você está perdendo. Então você está tendo uma perda das duas coisas, tanto de água quanto de sais, certinho? Então aqui é o mecanismo, né, na situação, né, de uma infecção. Uma curiosidade, tá, sobre essa situação aqui, né? Você não pode interromper uma diarreia infecciosa. Se você interrompe ela de forma abrupta, né, o uso, por exemplo, né, de drogas, de fármacos que fazem esse bloqueio aqui da descarga eletrolítica, você pode acabar ficando com um quadro de infecção muito grave, porque você está eliminando, né, esse processo de limpar ali as bactérias. E as bactérias podem proliferar mais, invadir os tecidos, cair na corrente sanguínea e você até chegar a um quadro de sepsia. Então é muito perigoso você interromper diarreias dessa forma, não se deve fazer isso. Tá? O ideal é realmente fazer um acompanhamento, manter a hidratação. O uso de probióticos é indicado. Tá? Então probióticos eles não vão parar a diarreia, eles vão ajudar a reequilibrar a microbiota no seu intestino. Pelo amor de Deus, não chama de flora. Você não tem um pé de manga no seu intestino, tá? Você tem bactéria, você tem fungo. Nada disso é planta, tá bom? Então não existe flora intestinal, você tem uma microbiota intestinal, beleza? Então, tá? Fiquem atentos, né, a essa situação. Diarreia parece uma coisa boba, mas mata muita gente, tá? No Brasil nós temos, principalmente em crianças, né, uma taxa de mortalidade por desidratação causada por diarreias muito alta, tá? Então realmente é algo que tem que cuidar, a gente não pode brincar com isso. Certinho, meninos? Então tá aí, tá? Mais uma função associada aos sais, né? Então esse controle nosso hídrico, né, mostrando aí uma situação prática. Beleza? Então é isso aí por hoje, meninos. Muito obrigado, viu? Até a próxima.